Olá, tudo bem? Aqui estamos nós para falar sobre justiça social e hoje eu trago mais uma questão que é interessante. Será que a gente está sabendo educar nossos filhos ou orientar diante de determinadas situações, seja em relação à internet, seja na escola, na comunidade onde vive? O que a gente percebe muito, principalmente eu que tenho um filho pequeno de 7 anos, é que muitas vezes a gente procura educar nossos filhos de acordo com o que a gente vivenciou lá atrás, no tempo que não existia internet, no tempo que não tinha tanta tecnologia. E aí acaba sendo uma coisa frustrante para a criança. Por quê? Porque o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, não fica completamente expresso na cabeça da criança. Ela não vai entender. Pior ainda, aqueles pais, no caso minha avó que me criou, que não explica, simplesmente diz que é não, porque ela está mandando. Que é a pior coisa que existe. Eu acho que a melhor forma de você criar uma criança é você procurar dialogar com ela. Colocar de castigo, tal, quando necessita, não precisa de violência, mas vídeos na internet, começar por aí. Vídeos na internet, não adianta a gente apenas colocar aqueles vídeos que a gente gostou, que foi do nosso tempo. Tom and Jerry, sei lá, você bota o Coyote, Capitão Caverna, Pernalonga, Pantera Cor-de-Rosa, que a maioria das crianças até hoje gostam. Não basta apenas esse, até porque Frajola e Pipil, por exemplo, tem alguns que sempre tem o mal e sempre tem o bem. E o bem sempre vence o mal. E aí eu acho que aí já está um problema. Tem que mostrar que aquilo dali não pode, você tem que trazer para ele, além daquela questão do Frajola e Pipil. Frajola é doido para pegar Pipil, nunca dá certo. O Coiote, né, com Papaléguas também. Mas você mostrar o que é que está acontecendo, por que que ele persegue, porque na realidade na cadeia alimentar uma faz parte em relação ao outro, mas por que que o mal não prevalece sobre o bem nos desenhos? Não prevalece porque sempre vai ter aquela questão da moral da história, que é o bem, porque se o bem acaba, acaba a graça, né? Isso é em todos os desenhos, isso é até nos filmes. Então o que acontece? O herói sempre tem que existir. A criança tem que saber que na vida real, quando você traz para a vida real, que esse herói é de mentira na vida real. A gente tem que ser heróis nós mesmos e vencer todo esse mal, saber driblar, saber pensar, raciocinar. E não achem que uma criança de 6, 5, 6 anos ela não sabe pensar, não. Isso aí é uma loucura. Ela sabe. E eu posso muito bem provar para os senhores quando a criança está diante de um programa, de um jogo na internet, ela pensa muito bem. Começa a ensinar xadrez para seu filho e você vai ver que ele logo começa. Ele tem. Pode não ter todas as possibilidades cognitivas que nós adultos tenhamos. Aí é uma outra história. Mas procure sempre mostrar o ponto positivo e negativo. Se tem algum desenho ou se tem algum programa infantil em que existem muitos, os jovens sempre estão fazendo pegadinha para pegar outros jovens. É só o que tem na internet e as crianças gostam. Mostre o lado que está certo, que está errado. Mostre o lado daquele que perdeu, como ele ficou triste, que não deve ser assim. E aí ele começa a levar isso aí para a escola ou qualquer outro grupo que ele faça parte no dia a dia. Meu filho ele tem um projeto que faz parte, ele também agora entrou no escotismo e também está na escola. Então, em cada ambiente desse, você vai aprendendo outras coisas. Logo, logo ele coloca no esporte. Também ele vai aprender. Não apenas a ter disciplina, a aprender isso outro, é tudo. Ele tem que aprender a conviver com esse mundo. E esse mundo não é um mundo de fantasia. Não é um mundo de Branca de Neve. Certo? Não é. Então, a gente tem que procurar mostrar isso. Eu digo isso porque a maioria das vezes a gente tenta selecionar o que nossos filhos devem assistir. Mas a gente não diz por que deve selecionar. E aí, por não ficar explícito para a criança, ela vai procurar depois. Então, assista com ele, tenha tempo para se dedicar ao seu filho, assista com ele aquilo que você acha que é bom, aquilo que você não acha, para depois você começar a dialogar com ele. E outra,
assista, porque dialogar, você dizer que uma coisa é errada apenas porque você viu uma ação, mas você não sabe explicar o porquê foi feito aquilo, porque qualquer criação literária, qualquer criação artística, ele tem um propósito. E você tem que descobrir qual foi o propósito, certo? Ou se foi criado de qualquer jeito, sem uma metodologia, sem uma didática, alguma coisa assim. Mas você é que é obrigado a ensinar o seu filho, porque se você não ensinar, se ele tiver dúvida, os amigos que ele acredita que seja amigo, alguns até são, outros não, outros estão ali apenas pela questão da ludicidade, da brincadeira. Os amigos eles vão ensinar de acordo com o que eles sabem. E aí pode ser que seu filho aprenda errado, certo? Quando seu filho chega em casa, seu filho é baixinho, né, não está crescendo bem de acordo com a idade, e ele começa a brincar com você, principalmente com o pai ou com os irmãos, e começa a chamar, seu piquenês, seu nanico, isso, aquilo, outro, tome cuidado. Ele está reproduzindo na brincadeira o que estão fazendo com ele na escola, ou na comunidade em que ele está vivendo, fora do ambiente familiar dentro de casa. Então, se ele tem algo que você olha e dá-se uma ideia de que aquilo dali pode estar acontecendo com ele, ele apenas está tentando expressar aquilo, tirar aquilo dali dele, colocar para frente. Isso aí é a primeira coisa que você tem que notar que tem algo de errado. Existem muitas e muitas coisas, né? A questão do bullying, que muita gente continua a dizer que no meu tempo não tinha nada disso. Claro, o meu também não tinha não, mas era muito arriscado. E hoje é mais arriscado ainda. Porque hoje, se uma criança revida com violência, qualquer violência que faz com ele, os pais dessa outra criança, a gente não sabe quem é. Muitos que antigamente vinha na porrada com a gente, hoje vem armado com revólver, certo? E a gente pode morrer de graça. Isso é outra dica. É claro que todas essas dicas é mais para as pessoas que têm uma criança que vive no meio mais favorável a isso, entendeu? Não é em qualquer canto. Então, esse pessoal tem que ter cuidado, porque as crianças elas não são tão educadas assim e pode ser que dê algum problema em relação a isso. Então, essas dicas que eu estou dizendo hoje para os pais, para aqueles que convivem também, até para professores, é que tome cuidado com aquilo que você acredita que é o seu mundo, com aquilo que você acredita que é certo para você, porque a vida é outra e na realidade não é a criança que tem que adaptar ao nosso mundo, somos nós que tem que adaptar ao mundo das crianças, porque esse mundo de hoje é feito para eles, não é mais para nós já passou. Entendeu? A gente tem que entender o que está acontecendo em nossa volta para educar nossos filhos, nossos netos, passar para ele, porque esse mundo não mais nos pertence. A nossa era já acabou e a gente, para dar uma boa educação, a gente não pode simplesmente pegar as experiências passadas nossas, porque não adianta. A minha avó foi agricultora, trabalhou na agricultura o tempo todo, eu não vou trabalhar na agricultura. Então ela pode me passar alguma coisa de moral, do dia a dia sobre a vida, pouca coisa. Somos nós que temos que entender o que é que tem exposto para os nossos filhos, nossos netos, e a partir daí trabalhar com eles. Olha, isso aqui é melhor, isso aqui dá certo, isso aqui não dá por causa disso, tome cuidado com isso, mas na realidade presente. A gente não pode, mesmo os vídeos. O meu filho jamais vai pegar no celular. O meu filho pega notebook, pega celular, sabe usar o celular mais do que eu, entendeu? Mas eu tenho que estar orientando ele para que ele possa escolher coisas que tem a ver com ele e que vai ser gostoso, que vai ser uma coisa saudável, né? Então, para isso, eu tenho que antes conversar com ele, dialogar, mas vendo, convivendo, estando junto com ele nesses momentos. Se eu não estou apenas aqui sentado numa cadeira dizendo que é certo que é errado, eu não estou ajudando nada. Estou fazendo pré-julgamento e com certeza muitas coisas não é bem como a gente pensa. O preconceito, muitas vezes questão de racismo. E para finalizar, a gente tem que ter muito cuidado com o nosso comportamento no dia a dia em nossas casas. Os pais discutem muito.
a criança também vai aprender a discutir com os colegas e até com os próprios pais. Os pais não vão ter moral para mandar um filho calar a boca, fazer isso se eles discutem. Os pais dizem palavrão dentro de casa. Pode ter certeza que porque vocês têm que ser o espelho dos seus filhos e não o pessoal lá fora. Se você mostra para seu filho que ele tem que fazer tudo aquilo que você não faz, ele pode até aceitar, mas ele vai começar a se espelhar em outro. Ele tem que ter referência. Meus pais não pode ser referência minha. Meus pais fumam, meus pais bebem, meus pais falam palavrão, meus pais discutem, são racistas quando estão dentro de casa, não lá fora, mas dentro de casa são racistas, preconceituosos, mas diz que eu não posso ser nada disso. Minha mãe apanha, mas ela diz que não posso bater em ninguém. Então, veja bem, temos que ter uma união, uma organização dentro de casa para que nossos filhos, eles possam nos ver como espelho e a partir daí projetar o futuro dele. Se você é aquela pessoa que sai para trabalhar de manhãzinha, seu filho está dormindo, chega em casa à noite, seu filho está dormindo e só vê ele no final de semana, pode ter certeza que se não tiver alguém tomando conta, pode ser da sua família, pode ser alguém que você pague para isso, não tiver alguém junto com ele que possa orientar e educar no dia a dia, o seu filho, ele não vai causar decepção, porque ninguém causa decepção nos outros. A decepção é nossa pelo que a gente faz ou acredita em relação a outras pessoas. Mas o futuro dele vai estar muito comprometido e vai ser muito difícil que ele seja uma pessoa de bom caráter, de uma boa conduta na vida, a não ser que, por sorte, ele possa estar vivenciando, convivendo com pessoas de bom caráter o tempo todo, que possa suprir essa parte que deveria ser seu, certo? Então, por hoje, é esse alerta que a gente gostaria de falar, porque falar dos nossos filhos parece difícil, não é difícil, basta a gente ter humildade de reconhecer que não sabemos todos e que temos que aprender com ele, temos que viver a vida dele, o dia a dia dele, porque esse mundo de hoje não é para nós, é para eles. Então nós é que temos que adaptar para a partir daí dialogar com ele o que é certo e o que é errado. Tudo bem? Então por hoje é só e até a próxima.